Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor esteja sobre a vida de cada um de vocês. Hoje, nessa palavra, quero falar para vocês sobre a renúncia de nós mesmos, a renúncia de nossa vida para servir a Cristo, porque muitas pessoas veem a renúncia como escravidão, outras chegam até mesmo a pensar que a renúncia é uma doutrina do homem. Mas a renúncia é a conversão do coração, é a modificação da pedra para a carne, é a restauração de novos caminhos. Veja o que a Bíblia fala em Ezequiel 36. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Ainda porei dentro de vós o meu espírito e farei que ande em meus caminhos e guarde as minhas leis e cumpram todos os mandamentos que lhes deis. Meus amados, aqui nesse versículo vemos uma promessa de Deus para a vida daqueles que fazem a renúncia da sua própria vontade para servir somente a Ele. E é fácil renúncia, servir só a Deus? Não, não é fácil. E sabe por quê? Porque há uma luta de carne contra o espírito que nós não vemos, mas que o nosso espírito e a nossa carne sente, porque é uma batalha espiritual contra as hostes do mal. Então, a partir do momento que você escolhe fazer renúncia da carne e não do espírito, você passa a ser o alvo principal de ataques do inimigo. O profeta Daniel, quando ele escolheu fazer renúncia de porção de manjares do rei, porque não queria se contaminar, ele virou alvo do inimigo. Mas sabemos que foi Daniel que revelou os sonhos do rei Nabucodonosor. Essa foi a recompensa da renúncia de Daniel. Ele recebeu um dom muito valioso, o dom da revelação. Mas o diabo nunca deixou de atirar flechas em Daniel. Ele fez levantes, ele usou pessoas para ter inveja de Daniel, para tramarem contra a vida dele. Daniel foi jogado na cova dos leões e tudo isso era o diabo por trás tramando para lhe desanimar e para que ele desistisse de servir a Deus. E assim como foi na vida de Daniel, meus amados, não será diferente na minha e na sua, se escolhermos renunciar ao mundo e seus prazeres para servir somente a Deus. Vamos ser sim alvo de ataques do inimigo. Quando eu falo para vocês, meus amados, de guerra espiritual, é porque ela existe e é terrível. Veja o que a Bíblia nos diz em Daniel 10. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs diante de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Meus irmãos, aqui nesse versículo aprendemos muitas coisas: fé, perseverança, batalha espiritual, humildade, persistência. A Bíblia relata que Daniel orava 3 vezes ao dia e era muito amado por Deus, tinha uma intimidade tremenda com Deus e mesmo sua oração não tendo resposta imediata de Deus, ele não desistiu, ele perseverou, porque ele sabia que a resposta das suas orações viria. E o diabo, sempre tramando, enviou seus adébitos para impedir a passagem do anjo que foi enviado para lhe entregar a resposta da sua oração. Meus irmãos, mesmo com toda comunhão e intimidade que Daniel tinha com Deus, Daniel era humilde quando ia falar com o Senhor. E é um privilégio muito grande ter intimidade com nosso Pai Celestial. Não adianta, meus irmãos, falar que não precisa ter renúncia, ter intimidade, para ter intimidade e comunhão com Deus, que Deus só quer o teu coração, porque não é dessa maneira. As coisas de Deus são santas, tem que ter ordem e decência. Ninguém pode servir a 2 senhores, pois há de agradar um e aborrecer o outro. Sem santidade, meus irmãos, ninguém verá a Deus. Há muitos exemplos de renúncia na Bíblia em qual devemos nos espelhar.
Abraão, ele teve que renunciar à sua família, sair do meio da sua parentela, ir para a terra distante para viver as promessas de Deus, porque sem renúncia não haveria intimidade com Deus. Sabemos que Abraão foi muito rico, casou com Sara, uma mulher formosa. Abraão foi pai de uma nação, mas nem por isso ele deixou de ser alvo de ataques do inimigo. E ele nunca renunciou a Deus, ele seguiu firme no seu propósito, nos seus caminhos, no caminho do Senhor. Muitas vezes na sua renúncia, meus amados, vai ser preciso se afastar da sua família, se afastar daqueles amigos que você tanto gosta, porque para servir a Deus requer renúncia de tudo que nos faz pecar e que não nos deixa andar em santidade. Quando você escolher a renúncia, vocês vão ser taxados de chatos, de que querem ser melhor que os outros, de que querem ser santo. Muitas vezes, meus irmãos, serão excluídos do seu ciclo de amizades, mas nada disso importa, porque Jesus já havia dito que muito sofreria perseguições por amor à sua palavra. Renúncia requer perseverança, santidade, coragem para renunciar à nossa própria família e amigos. E sabe por quê? Porque às vezes os seus amigos te fazem pecar, porque vivem como roda de escarnecedor, e Deus abomina roda de escarnecedores. Você vai ter que renunciar até coisas mais difíceis, como Abraão teve que renunciar seu único filho por amor a Deus. E tudo isso era um teste de fé para ver se cremos e confiamos mesmo no poder de Deus. Vocês serão provados para serem aprovados, mas não desanime nem desista, porque isso vale a pena e é compensador, porque você terá uma comunhão tremenda com a Trindade espiritual, Pai, Filho e Espírito Santo. Meus amados, Deus ele quer renúncia ainda hoje. Corre para Deus, renuncia teu pecado ainda hoje, porque talvez amanhã ou até daqui a alguns instantes seja tarde. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Lucas 12:20. Meus amados, peço para vocês que reflitam em toda essa palavra e vejam se vale a pena servir o mundo e seus prazeres por alguns anos e não ser salvo, ou ser fiel somente a Deus e viver na glória por toda a eternidade, onde não há dores, nem tristeza, nem sofrimentos, nem morte, nem enfermidade. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. 1 Coríntios 2:9. Meus amados, encerro por aqui com esse versículo maravilhoso, só para vocês saberem que Deus tem algo muito grande e maravilhoso para aqueles que o amam e esperam nele. Meus irmãos, fiquem na paz do nosso Senhor Jesus e que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos com muita graça, paz e sabedoria.